Salve, salve, moçada. Obrigado pela presença aí, para geral. Hoje nós estamos aqui para falar do modernismo, né? Mas eu vou fazer uma retrospectiva do modernismo no Brasil, né? Desde a primeira fase, tá? Então, a primeira fase, ela começa em 1922, certo? Nós vimos que em 22 o modernismo aconteceu aqui no Brasil, com o advento da Semana de Arte Moderna, tá? Esse advento ocorreu nos dias 11, perdão, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal. Qual que era o objetivo dos, dos idealizadores da Semana de 22? Simples, era romper com a tradição academicista até então vigorava. Então, nós temos aí, nesse momento, o parnasianismo, e o parnasianismo era um movimento extremamente rígido, formal, não dava espaço para nada que não fosse parnasiano, certo? E o parnasianismo também, ele vai trazer uma estética rígida. E ele não precisa necessariamente trazer uma questão do sentimento, nada, nada, nada. O parnasianismo, ele vai trazer como característica o rigor formal. Então a galera de 22, né, já queria uma coisa mais moderna, queria uma coisa mais arejada, até pelo fato dos movimentos de vanguarda europeias, né, que muitos dos intelectuais brasileiros, né, eram filhos dos barões do café, e eles conviviam com esses rapazes aí, né, podemos falar, né? é, São jovens dialogando com jovens, mas só que quando nós falamos do movimento movimento de vanguarda europeia, é um lance que estava acontecendo lá na Europa, propondo uma nova ideia estética, né? Dentro das artes e todas as manifestações, né? Isso não é só na literatura, né? Na pintura, na literatura, na arquitetura, né? Então, eles trouxeram muitas inovações. E dentre essas inovações, né, o Brasil entrou nessa corrente por meio dos intelectuais brasileiros que conviviam com intelectuais europeus e por muito tempo, né? Então, não era nenhuma coisa assim passageira, né? Só para vocês imaginarem, o Oswald de Andrade ficava na Europa por 6 meses. Imagine com quantos intelectuais ele não teve contato nesses 11 meses. Que era um cara extremamente influente também lá, que também era muito rico. E com um pouquinho de dinheiro, né, a vida fica um pouquinho mais fácil, você sabe disso, né? Pois bem, ah, essa primeira fase, modernismo, trouxe a linguagem mais contraída, trouxe mais coloquial e aproximou exatamente a fala do povo com aquilo que eles queriam na literatura. Então, se vocês pegarem o livro Modernismo, de alguns contos de Mário de Andrade, ele vai escrever exatamente como as pessoas, sobretudo as pessoas semi-analfabetas ou totalmente analfabetas, elas falavam, tá? Aí, a primeira fase do modernismo vai de 1922 até 1930. Aí nós vamos ter a segunda fase, né? A segunda fase é chamada de fase de maturação. E também ela é chamada de neorrealista pelo fato de apresentar as mesmas características do realismo lá atrás, né? Da escola realista. Tá?
e não vai poupar a sociedade de nenhuma mazela que esteja, presente, sobretudo diante dos olhos desse modernista da semana de 22 para cá, tá? Bom, pois bem. Até 1930, nós tivemos o poema Piada, a língua descontraída, muitos manifestos, alguns aconteceram, outros não, mas entendo manifestos como revistas que dentro daquelas revistas, né, os intelectuais, os articulistas lançavam, né, suas ideias por meio de artigos, por meio de charge, por meio de carta aberta e por aí vai, né? Por meio de manifesto também. Tá? É isso. Bom, virando a primeira fase, nós vamos ter a segunda fase, que a segunda fase já é chamada de fase de a fase de não, não maturidade, mas aí é uma fase que nós chamamos de, de maturação, né? Está em processo, né? Em processo. Por quê? Porque aí vai ser uma questão mais séria, voltada para a questão política, social, né? Aí nós vamos ter, por exemplo, Jorge Amado, todas as obras dele, né, trata dessas questões, né, tratam dessas questões. Você pega Iracema, né, isso, Jubiabá, né, isso, entre outras obras, você vai pegar Jorge Amado e falar, nossa, como não conseguia, como não conhecia antes essa obra. Por uma questão muito simples, se não conhecia o Mifrão. Porque de repente não foi apresentado, tá? Mas vale a pena ler as obras de Jorge Amado, até porque, não sei se você conhece Miyakoto, Miyakoto é um dos principais escritores em língua portuguesa, mas ele é moçambicano, ele fala que conheceu o Brasil por meio dos livros de Jorge Amado, sabe se imaginar, né? Que é uma delicadeza, uma coisa muito legal de se falar, quando um autor se encontra com outro, tá? Dentro da segunda fase também, nós vamos ter Vidas Secas, que nós já vimos, né? Que é a história do Fabiano, né? Que sai lá do um lugar, um ponto determinado do Nordeste, e vem em direção ao Sul, com a sua esposa, assim, a Vitória, certo? E com dois filhos. Também mostra a segunda fase, como a segunda fase é chamada de neorrealismo, né? É, é, a próprio, a própria obra Vidas Secas mostra um realismo, né? Um neorrealismo, ou seja, que ela se debruça exatamente sobre a pobreza, a falta de intelectualidade, não é isso? A exploração, né, do homem pelo homem, que o Fabiano e os filhos deles sofriam, né? O- Aqui nós vamos ter depois uma obra muito interessante, que é de Raquel de Queiroz, que inclusive está na FUVEST esse ano, né? Isso que é a obra Caminho de Pedras, que mostra a história da Noemi, né? Que é uma menina, uma mulher, vou colocar uma mulher, né? Que vai sofrer muitos preconceitos por conta dela se separar do marido, né? Então, ela pega, se separa do marido, e aí ela vai sofrer muitos preconceitos. É uma obra FUVEST, né, e que conta a história do João Jacques, né, que é esposo da Noemi. A Noemi é uma mulher tranquila, dona de casa, né? A história é uma obra regionalista, porque acontece lá no Nordeste, certo? Vai acontecer exatamente lá na própria cidade de Fortaleza. É uma obra regionalista. É um romance que faz parte da geração de 30, certo? Vai tratar de questão social, da questão do preconceito. A Noemi mesmo sofreu um preconceito muito grande, porque ela era casada com o João Jacques, conhece o Roberto, né? Aí ela começa a ter um casinho com o Roberto, e ela trabalha numa empresa de fotografia. É como se fosse uma gráfica, né? Essa gráfica pequena, né? Claro. Aí ela se separa do marido, a Noemi. No que ela se separa do marido, ela perde emprego. Daí o chefe dela um dia chama ela e fala: Olha, Noemi, não é nada disso, você trabalha com a gente 4 anos, você é uma excelente
funcionária, mas infelizmente vou ter que descascar, perdão, de demitir, certo? Por quê? Os nossos clientes estão reclamando que você é uma mulher desquitada, e a palavra que eu ia falar, né? Que você é uma mulher desquitada, e eles ficam meio, né, incomodados, e tal. Gente, nós fomos falando no Brasil da década de 30 e era assim mesmo. Uma mulher desquitada, meu pai do céu, é uma mulher que não tinha, né, isso, lugar nenhum na sociedade. Então, é muito importante que nós leiamos nossos clássicos, né? Porque nós podemos conhecer exatamente a nossa origem, conhecer exatamente a sua cultura, né? E saber por que nós estamos desse jeito, tá bom? A próxima obra que eu queria falar para vocês, né? Isso, o pessoal da segunda geração, né? Isso, ela vai ser uma obra da qual eu sempre falo assim, olha, meus amigos, leiam, 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 certo? Você precisa ler todas as obras de Carlos Drummond de Andrade, isso é importante, segunda fase, né? Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus, leia o Vinícius. Carlos Drummond cai no Enem, Vinícius de Moraes cai no Enem, certo? Lígia Fagundes Telles cai no Enem, certo? Cecília Meirelles cai no Enem. Então, essas obras, é interessante vocês darem uma revisitada, tá? Aqui tem o do modelo da terceira fase. A terceira fase, gente, ela já vai ser assim, mais ela já vai ser mais. é, Deixa eu só abrir um negócio que eu estou abrindo aqui, tá? Agora eu posso falar. Bom, ela vai ser mais. Deixa eu usar a palavra menos, vai. Ela vai ser menos é, ousada do que a primeira e segunda fases, certo? A terceira fase ela vai ter um retrocesso, mas um retrocesso muito grande, porque é, ela vai trazer todas aquelas ideias do parnasianismo para essa ideia, né? Então, toda a conquista que a primeira e a segunda fase, né, isso obtiveram, a segunda fase fala, não, não, espera aí, vamos baixar a bola, vamos fazer, né, valorizar a linguagem, vamos ser, inclusive tem o neo-simbolismo aí também, que da mesma forma que nós vamos ter na segunda fase, né, nós vamos ter o neorrealismo, né? Na terceira fase, nós também vamos flertar com uma escola literária lá de trás, e essa escola serão o próprio parnasianismo, certo? E o simbolismo, porque tem tem muitos cultos e muitos templos, certo? Que são resgatados, são citados nas obras, tá? Então, é, além da questão subjetiva, do plano, né, do plano que nós falamos, da transcendência que o simbolismo apresenta, o simbolismo, ele vai também, na terceira fase do modernismo, estar presente, sobretudo a religiosidade. Tá ok? Bom, seguindo aqui com a nossa matéria, né, que eu salvei uma coisinha aqui, não estou lembrado o que é. Deixa quieto, não vou nem brigar com ela. Meus queridos, eu estou aqui, ó, à disposição. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, certo? Quero agradecer imensamente. Próxima semana a gente termina a questão da terceira fase, seus autores, suas características, tá? Aí a gente abre aquele slide sagrado, que vocês gostam, tanto gostam. Obrigado, turma. Obrigado mesmo. Fez bem, fez muito bem.
Gente, muito obrigado mesmo, tá? Próxima aula, a gente vai falar sobre a terceira fase do modernismo e a gente termina, tá? Muito obrigado.